Boa tarde, gente. Boa tarde, né? Estamos iniciando hoje mais um dia de aula, né? Hoje, uma segunda-feira, o início da semana letiva, dia 10 de maio de 2021, dia 10 do mês 5. Então, para nossa primeira atividade de hoje, vocês irão pegar aí o livro de português de vocês nas páginas 30 e 31. Então, na página 30, nós estamos iniciando uma nova unidade, que é História em Versos. Então, nós vamos ver aí uma história em versos. Então, nessa unidade, o que você vai ver nessa unidade? Ler e interpretar uma história em versos, identificar características da história em versos, produzir versos para continuar uma história, estudar frase, pontuação e expressividade, estudar a separação de sílaba, fala e o uso da escrita e participar de atividades orais. Então, todos esses conteúdos nós iremos estudar nesta unidade. Então, nessa imagem que vocês estão vendo aí na página 30, vocês estão vendo aí umas crianças lendo, né? Várias crianças estão com os livros, muitos livros, e é como se eles estivessem viajando através dos livros. Por que eles estão viajando através dos livros? Porque quando a gente lê, a gente consegue se identificar na história, a gente consegue viajar, a gente consegue entrar naquela história que a gente está lendo. Por isso que a leitura nos leva ao mundo de fantasias. Então, a gente lendo, a gente vai conseguir compreender o mundo ao nosso redor sem sair de casa. Então, você consegue compreender o mundo sem sair de casa, da sua casa, através dos livros, através da leitura. Por isso que a leitura é tão importante, porque através dela a gente tem conhecimento do mundo e também nós vamos aprender a nos expressar melhor, falar melhor, escrever melhor e adquirir mais cultura. Então, agora nós iremos observar a página 31. Aí, na página 31, vocês estão vendo que tem 4 perguntinhas de acordo com essa imagem que nós vimos aí nas páginas 30 e 31. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês irão copiar essas perguntas no caderno de português, copiar e responder. A primeira pergunta diz assim: observe a cena e responda. O que você acha que está acontecendo com os personagens? Então, o que é que você acha que está acontecendo? Gente, olha, lembrando que vocês irão copiar as perguntas e responder no caderno, certo? Não é aí no livro, não, é no caderno. Pergunta número 2. Você gosta de ouvir histórias e de viajar com elas? 3. De qual história das que você já ouviu você mais gostou? E 4. Se você já ouviu alguma história em versos rimados, conte para os colegas qual foi. Então, você vai dizer se você já ouviu alguma história em versos rimados, aqueles versos que têm rimas, e você vai dizer qual foi essa história. Não precisa você contar a história toda, não. Você vai dizer sobre o que foi essa história que você viu que tinha versos com rimas, certo? Lembrando que quando vocês forem copiar no caderno, vocês colocam a atividade do dia 10 de 5 de 2021, página 31, certo? Coloca a página e coloca as atividades. Copia as perguntas e responde, certo? E agora, nós vamos passar para a segunda atividade, que é a atividade de matemática. Atividade de matemática, vocês irão pegar aí o livro de vocês na página 41, certo? Na página 41, e nós iremos continuar os exercícios sobre decomposição e algoritmo usual. Então, sobre o cálculo pela decomposição e o cálculo pelo algoritmo usual, que é aquela continha que a gente faz. Questão 2. Uma lanchonete encomendou 345 garrafas de suco de morango e 213 garrafas de suco de uva. Quantas garrafas de suco de morango foram encomendadas a mais que de uva? Então, gente, aqui eu tenho uma pergunta
quantas garrafas a mais de morango do que de uva. Então, se eu estou comparando as garrafas de morango com as garrafas de uva, eu não vou fazer uma adição, não vou somar, não. Eu vou subtrair, eu tenho que fazer uma subtração, ou seja, eu tenho que tirar. Então, primeiro eu vou pegar as garrafas de morango, que são 345. Então, são 345 garrafas de morango e vou subtrair das 213 garrafas de uva, para ver qual é a diferença, quantas a mais. Então, pela decomposição, nós já estamos vendo que já foi decomposto o número de morangos, de garrafas de morango, que são 345. 345 é 300 mais 40 mais 5, não é? Fazendo a decomposição, decompondo 345. E para decompor 213? 200 mais 10 mais 3, não é? Então, eu vou decompor o 213, que vai ficar 200 mais 10 mais 3. Depois que eu fizer a decomposição, eu vou diminuir. Então, como é que vai ficar? 5 menos 3, que dá 2. 40 menos 10, que dá 30. E 300 menos 200, que dá 100. Então, vai ficar o quê? 132. Vocês colocam o resultado aí. E fazendo o cálculo pelo algoritmo usual, que é o que a gente usa, colocamos 345 menos 213. Aí eu vou tirar 5 menos 3, 2. 4 menos 1, 3. E 3 menos 2, 1. E agora é a última etapa. 5 unidades menos 3 unidades são 2 unidades. 4 dezenas menos 1 dezena são 3 dezenas. E 3 centenas menos 2 centenas são 1 centena. Então, 345 menos 213 deu quanto? 132. Então, foram encomendadas 132 garrafas de suco de morango a mais do que de uva. Próxima atividade. Para completar o pedido, a lanchonete encomendou também 396 garrafas de suco de laranja. Quantas garrafas de suco de laranja foram encomendadas a mais do que de uva? Faça os cálculos usando a estratégia que preferir. Então, o que é que vocês vão fazer aí? Agora, eu estou comparando laranja com uva, não é? Então, laranja com uva, eu tenho que fazer a subtração. Eu vou diminuir porque eu estou comparando. Eu não quero saber o total, não. Eu estou comparando. Então, 396, que são as garrafas de laranja, menos as de uva, que são 203. Então, eu vou colocar a continha e fazer a subtração, ou seja, eu vou diminuir. Quando eu diminuir, eu vou colocar o resultado aí embaixo, certo? Lembrando que tem que colocar a conta e o resultado, certo? Agora, vamos passar para a nossa terceira e última atividade, que é a atividade de ciências. Para a atividade de ciências, vocês irão pegar o livro aí na página 17. Na página 17, nós iremos fazer esses exercícios. Questão: você precisa marcar a passagem do tempo nas situações a seguir, levando em conta apenas a observação do Sol. Responda as questões. Letra A. Se não houver um relógio por perto e o Sol estiver na parte mais alta do céu, você consegue descobrir o horário aproximado? Que horário seria esse? Então, gente, vocês sabem que quando o Sol nasce, ele vai saindo por detrás das montanhas, não é? Agora, qual é o horário em que o Sol está na parte mais alta do céu, que a gente olha para o céu, lá para cima, e a gente consegue ver o Sol lá? Então, que horário é esse? Então, se o Sol nasce por trás das montanhas e quando vai passando o horário, ele vai subindo para o céu, para a parte mais alta do céu, então quer dizer que esse horário é o quê?
meio-dia, não é? Então, quando o Sol está na parte mais alta do céu, o horário aproximado é meio-dia, 12 horas. Letra B. Imagine que um náufrago nadou até uma ilha deserta e ali permaneceu por certo período de tempo sem equipamentos. Como ele poderia registrar quantos dias passou na ilha? Então, imagine que uma pessoa está perdida em uma ilha deserta e ele não tem nenhum equipamento, nem relógio, nem calendário, nem nada. Como é que ele consegue registrar os dias que ele passou na ilha? Como é que ele vai conseguir registrar esses dias? Então, aí vocês vão ver. Ou ele pode contar quantas vezes o sol nasceu, ou então contar quantas luas já se passaram desde que ele estava lá na ilha. Então, são várias maneiras que ele pode contar o tempo que ele passou lá na ilha. Questão 2. O movimento dos astros que vemos à noite também pode ser usado para marcar a passagem do tempo. Vamos observar a lua no céu? Em uma noite com poucas nuvens, acompanhado de um adulto, procure um local que tenha um ponto de referência na paisagem, como um prédio, uma árvore ou outro objeto. Depois anote o horário e desenhe a lua e o ponto de referência no quadro abaixo. Espere 2 horas, observe o céu mais uma vez e anote o horário e desenhe novamente a lua e o ponto de referência. Então, o que é que vocês vão fazer nessa questão 2? Preste atenção. Primeiro, nessa primeira parte desse quadro aí, vocês vão colocar a primeira observação que vocês fizeram da lua. Vocês vão colocar o horário, certo? Olha aí na parte, coloca o horário e vocês vão desenhar a lua de acordo com o local que vocês estão vendo. Se vocês, por exemplo, vocês estão no quintal da casa de vocês, então você vai para esse ponto do quintal da sua casa, você olha em qual posição está a lua e desenha. Quando se passar 2 horas, você vai para esse mesmo local, coloca o horário e vai desenhar em qual posição a lua está. Então, você vai ver se a lua permaneceu ou não no mesmo lugar, certo? Então, você tem que desenhar a lua no primeiro horário, coloca o horário, e 2 horas depois você vai para o mesmo local, coloca o horário e desenha qual é o ponto que a lua está, certo? E na letra B, você vai dizer o que você notou de diferente entre as duas observações. O que você viu de diferente na primeira vez que você foi ver a lua e depois de 2 horas que você foi observar a lua de novo. Qual foi a diferença que você viu? Então, você vai botar aí na letra B essa diferença. Então, gente, nossas atividades foram essas, certo? Vocês irão fazer, colocar as fotos no grupo e qualquer dúvida que vocês tenham, podem me perguntar, que eu estou aqui para ajudar, certo? Então, amanhã nós voltamos com mais um dia de aula. Fiquem com Deus. Espero que vocês façam e até amanhã, se Deus quiser.